Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao canal Mulheres Ourives, onde eu compartilho experiências e conhecimentos a respeito do universo da joalheria autoral. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Gabiano e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho do meu ateliê e contar para vocês como que eu estruturei o meu ateliê desde o começo. Vem comigo! Gente, vocês estão vendo o ateliê todo bonitinho, grande, pintadinho, arrumadinho, cheio de ferramentas ali, mas eu vou contar pra vocês que nem sempre foi assim. Vou mostrar pra vocês uma foto da minha primeira bancada de trabalho. Olha aí. Tá vendo? O meu filho era pequeno, ele tinha só 2 anos. E essa bancada ficava num cantinho da sala do apartamento que eu morava. Não tinha muito espaço não, mas dava pra trabalhar. Tinha até uma vizinha chata embaixo. Toda vez que eu dava uma martelada, ela dava uma vassourada no teto. Bem, a primeira vez que eu fui numa fornetura, que é uma dessas lojas que vende ferramentas e outros produtos e insumos para joalheria, eu fui acompanhada de uma mulher que me ensinou a fazer as minhas primeiras joias, que é a tia-avó do meu filho. Eu já contei para vocês essa história aqui num outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima para vocês assistirem, depois que terminarem de assistir esse vídeo. Ela me levou na rua Barão de Paranapiacaba, que fica próximo da Praça da Sé, lá em São Paulo. Nós visitamos diversas fornituras ali naquela rua, e aí eu já fiquei fascinada com aquele universo da joalheria e comecei a vislumbrar a minha oficina toda montadinha. Poxa, lembrando agora, eu sinto como foi importante o apoio dessa mulher que foi como uma mentora para mim. O fato dela estar comigo nesse início fez toda a diferença, porque me deu confiança para escolher as ferramentas certas, os modelos, as marcas, comparar as lojas, os preços e poder usar bem os meus investimentos, né, com os poucos recursos que eu tinha. Eu tinha só uns R$ 1.000 guardados e eu tinha que fazer esse dinheiro render e ainda levar para casa tudo que eu precisava para começar a trabalhar sozinha quando eu chegasse lá. Naquela época não tinha nem loja virtual, não tinha fornitura online e eu morava longe, em outro estado. Essa minha mentora também me ajudou a preparar prata em chapas e fios para eu conseguir trabalhar sozinha, porque eu ainda não tinha condições de instalar fundição e laminação. Não tinha dinheiro para investir, não tinha espaço físico adequado e nem o conhecimento técnico para usar a fundição e a laminação. Mas antes de continuar essa história, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está pensando em montar a sua primeira oficina de joias aí na sua casa, tá gostando do vídeo? Então, já vai se inscrevendo aqui no canal para dar uma ajudinha e ative as notificações para poder receber os próximos vídeos. Agora vamos à história. Bom, quando eu cheguei de volta a Florianópolis, que é onde eu morava, eu comprei a minha primeira bancada e algumas ferramentas usadas de uma moça que estava vendendo tudo porque ela ia morar no exterior. Por coincidência, ela morava no mesmo bairro que eu. Achei lá num anúncio na internet e fui lá conferir as ferramentas e a bancada que ela tinha. Então ali eu já tinha as minhas primeiras ferramentas novas que eu tinha trazido de São Paulo e também essas ferramentas usadas mais a bancada. Então eu fui percebendo que todos aqueles investimentos eu precisava controlar. E aí de forma intuitiva eu criei uma planilha e fui anotando todas as coisas que eu vinha comprando, os valores, as datas. Isso me ajudou muito a organizar os meus primeiros investimentos. Mesmo assim eu errei em diversos momentos. Comprei muita coisa por empolgação, principalmente pedras, né? Que é um fascínio da joalheria, são as pedras. Então eu comprei pedras, muitas ferramentas que de pronto eu não usei, que eu não precisaria para aquele momento, enquanto eu poderia estar comprando insumos, por exemplo, para fazer as joias que eu queria naquele momento. Então eu percebi que para crescer eu precisava evitar desperdícios. Um tempo depois eu decidi que eu queria ampliar meu ateliê e oferecer oficinas presenciais. Então eu fui buscar ajuda com o Sebrae, fiz cursos de empreendedorismo e eu descobri o conceito de MVP, que é o mínimo produto viável. E eu consegui estruturar um plano para fazer esse desejo sair do papel. Logo em seguida, eu consegui ampliar o meu ateliê e ele ficou assim. Dá uma olhadinha nessa foto. Acho que eu nem preciso dizer o quanto eu me senti realizada, emocionada e orgulhosa de conseguir conquistar esse espaço, mesmo com tanta dificuldade nesse caminho. Então agora eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui da oficina, de cada cantinho, das ferramentas. Vamos lá! Então, mulheres, eu estou aqui na área de fundição. Como eu disse para vocês, quando a gente está começando, não necessariamente a gente precisa ter esses equipamentos, né?
a gente pode pedir para alguém preparar pra gente, que já tenha, né, todas essas ferramentas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, porque é a primeira parte que a gente faz quando vai começar a trabalhar o metal, né? É preparar as ligas e fundir, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, pessoal, hoje tá ventando um pouco aqui, então pode ser que o áudio fique um pouco ruim. Mas essas são basicamente as ferramentas que precisa aqui na fundição, tá? Então aqui é uma pequena mesa feita de tijolos refratários, tá? Aqui embaixo tem uma casinha onde tem o gás de cozinha e o oxigênio e seus respectivos manômetros aqui para regulagem, tá? Aqui vem o maçarico com duas mangueiras, né, de oxigênio e gás de cozinha, com suas respectivas válvulas de segurança. Aqui, então, eu tenho 2 cadinhos, que são esses recipientes refratários, e os porta-cadinhos, tá? Para poder segurar enquanto faz a fundição. Então, por que que eu tenho 2 aqui? Porque um eu uso para ouro e o outro eu uso para prata. Ele tem assim como uma casquinha esmaltada, porque a gente coloca primeiro o bórax, né, que é um pozinho, que dá uma preenchida ali no fundo, para que ele não fique tão impermeável, né, para que o metal, na hora que derreter, não fique grudado ali. E depois que o metal é derretido, é passado por essa forminha, né, que pode ser tanto para fios, quanto para chapas, né? O nome dessa forminha se chama rilheira. Essa aqui é uma rilheira pequena, mas também tem grandes, né? Para grandes quantidades. E aqui é uma cerinha de abelha, mas também pode ser usado outro tipo de cera para, como se fosse untar essa forma, tá? Aqui a gente também tem uma pinça para retirar o metal fundido e colocar aqui sobre o taz, que é de aço, para resfriar a peça depois que ela tiver fundida. Também temos aqui um extintor de incêndio, né, com uma plaquinha, que traz a segurança pra gente em caso de acidentes, né, mas é bem difícil acontecer, porém, mesmo assim, é importante seguir as normas de instalação. Bom, depois lá da fundição, o metal vem aqui para fazer a laminação. Então, essa aqui é uma laminadora manual, né, que a manivela é rodada manualmente. Aqui são 2 rolos, onde se passam os fios, né? Desde o mais largo até o mais fino. E aqui no meio, onde se passam as chapas, tá? Aqui é um guia para saber em qual friso tá passando. E para fazer a manutenção, pode ser usado um olhinho de máquina de costura. Bom, esse aqui é um dos quadros de ferramentas que eu tenho aqui no meu ateliê. E eu vou mostrar pra vocês algumas das ferramentas que eu uso aqui, tá? Então, essa aqui é uma morsa, né, de bancada. E essa aqui é uma fieira. A fieira é cheia de buraquinhos, né? E a gente coloca o fio que veio lá da laminadora, a gente vai passando buraquinho por buraquinho pra ele ir afinando, pra ir ficando um fiozinho cada vez mais fino. E aí a gente vai puxando com esse alicatão aqui. Põe aqui por trás, puxa aqui e o fiozinho vai saindo, vai ficando cada vez mais fino e comprido. Eu tenho um jogo de embutidores, né, que são assim redondinhos, que serve para martelar aqui nesse dado de bolas. Então, a gente pega o metal, coloca aqui a chapinha, né, coloca o embutidor aqui no buraquinho e martela aqui em cima, para que essa chapa vai se conformando e vai ficando arredondadinho. Esse aqui, então, é um dado de ranhura, que funciona mais ou menos igual ao dado de bolas, só que é para fazer tubinhos, vamos dizer assim, meio tubo, né, para ir ficando compridinho e arredondado. Aqui eu também tenho um jogo de cortadores redondinhos, né, que a gente coloca a chapinha aqui por dentro e esse aqui é cortante. Então, coloca aqui, martela e por baixo saem algumas chapinhas já arredondadinhas. Aqui eu também tenho um jogo de carimbos, né, de letras e alguns símbolos também, letras, números e símbolos. Esse aqui não é uma ferramenta essencial, né, uma ferramenta que pode vir com o tempo, depois que você já
já tem um tempo de trabalho e vai querer fazer algum trabalho específico com os carimbos. Aqui eu também tenho marcadores de teor do metal. Então, quando você termina uma peça, precisa marcar qual que é o teor do metal que aquela peça leva. Então, se for prata 950 ou 925, ou ouro, né, 18 quilates, que é o carimbo 750. Agora eu vou mostrar para vocês os tipos de martelos que eu tenho aqui. Eu uso basicamente esses 4. Esse aqui é um martelinho de madeira. Esse aqui é um outro martelinho de metal, que tem um ladinho chato e outro ladinho redondinho. Esse aqui é um martelo de borracha, também tem um lado mais arredondadinho e outro lado mais retinho. E um martelo convencional, de aço. Eu tenho aqui também o tribulê de aço, que serve para modelar os aros de anel. Eu tenho aqui também um pau de medida, que serve para saber o tamanho exato do aro do anel. E esse aqui é um tribulezinho de madeira, que eu uso para fazer a furação das joias quando vai cravar pedras. Então aqui tem até umas marquinhas de furinhos, ó. Não sei se dá pra ver, mas eu uso ele para fazer pré-cravação. Aqui eu também tenho outros tribulezinhos menores, que eles têm outros formatos, né? Esse aqui é oval, ele tem um perfil oval. E esse aqui também tem um perfil redondo, mas ele é mais fininho, então ele serve para fazer caixinhas, pequenas caixinhas para pedras, né? Aqui ele é para aro de anel e esse aqui é para pedrinhas menores. Aqui então eu tenho alguns instrumentos de medição, né? Desde uma régua normal de metal. Esse aqui é um calibre para medir justamente o calibre das pedras, né? O diâmetro. Esse aqui é um paquímetro, que serve para medir desde a espessura, né, das chapas até a largura, né, o comprimento. E ele é bem preciso porque ele mede, tem a precisão de décimo de milímetros. Esse aqui é um micrômetro, né, que também tem a precisão de décimos de milímetros. Então, conforme ele vai fechando aqui, ele vai medindo a espessura de uma chapa. E tem esse aqui que é o espessímetro, também serve para medir a espessura de uma chapa, né? Olha lá, os númerozinhos. Bom, agora eu vou pegar a câmera aqui na mão para ficar mais fácil de ver cada um das ferramentas que tem aqui na minha bancada, tá? Que são muitos detalhes. Bom, então uma bancada de ourives é basicamente assim. Tem algumas ferramentas essenciais, né? Que são, por exemplo, o maçarico, né? Aqui ele tá ligado num tubo de cobre, né? Que abre a válvulazinha por aqui e o botijão fica lá fora. Tá, aí aqui, esse aqui é o motor de chicote, né? Ele tem aqui um mandrilzinho, né? Que se encaixa várias pecinhas diferentes, né? Conforme as nossas necessidades. E é acionada por um pedalzinho, como um pedal de máquina de costura. Aqui eu tenho alguns modelos de pinças diferentes, né? Esse aqui também é um mandrilzinho de 4 pontas, para colocar as pontas que sejam necessárias. Vários modelos de limas diferentes, com formatinhos diferentes, para poder encaixar, né, nos cantinhos das peças. Aqui eu tenho pau de lixa, que a lixa fica coladinha num pedacinho de madeira e cada uma tem uma gramatura diferente para dar os acabamentos que forem necessários, né? Aqui já tem até bastante ouro incrustado, né, na lixinha, por isso que tá assim douradinho. Então, aqui nós temos um tijolo refratário, também tem um outro tijolinho furado aqui, né? E algumas telinhas para apoiar na hora de fazer solda, tá? Aqui também tem uma pinça de terceira mão, né? Aqui tem o soldaron, que é o fluxo de solda. Aqui, quando a gente vai fazer
furação na peça, isso aqui é um pedacinho de flanela com um restinho de óleo, pode ser um óleo de máquina, para não cegar as brocas na hora de furar. O que mais que eu tenho aqui? Então, eu tenho aqui também uma balança para poder pesar os metais. Aqui tem um taz, que é uma barrinha de aço para poder resfriar o metal depois de soldar. Então, soldou, coloca aqui em cima, deixa ela esfriar um pouquinho para não pegar com a mão e não queimar, tá? Aqui eu também tenho soldas, ó. Solda de ouro, solda de prata, cortado já em pedacinhos, né? Aqui eu também tenho esses potinhos que quando a gente termina de lixar e limar, a bancada aqui, o gavetão, fica cheio de pozinho, né, do metal. Então, a gente recolhe com as escovinhas e guarda lá dentro do potinho para depois reciclar. E aí, como é que recicla? A gente usa um ímã, né? Porque o ímã vai ajudar a tirar todo o restinho de serra que ficou lá naquele pozinho. Falar em serra, vamos à serra. Então, essa aqui é uma serra de ourives, né? Ela tem aqui uma serrinha bem fininha, não dá pra mostrar aqui, né? Mas é uma serrinha bem fininha. E aí, conforme a gente faz lá os cortes, ela também solta um pozinho bem fininho de ferro. Por isso que tem que depois passar o ímã pra reciclar a prata ou ouro, tá? Aqui eu também tenho um compasso, uma outra lima, uma tesoura pra cortar metal. Ali o paquímetro eu já mostrei, né? Então, vários tipos de alicates diferentes, né? Tenho aqui alguns, outros. E aqui eu tenho vários modelinhos de lixa, rolinho de lixa, tá vendo? Tudo isso pra colocar lá naquele motor de chicote, né? Que eu já mostrei pra vocês. Pra fazer vários tipos de acabamento, né? Lixinha, borrachinha, com várias gramaturas diferentes também. Aqui tem um estojinho com vários tipos de brocas e fresas diferentes, né? Conforme a nossa necessidade. Essa aqui é uma fresa espiga. Também tem fresa bola. Com uma bolinha na ponta. Tem as broquinhas, né? Vários tipos de broquinhas diferentes. Bom, esse aqui é uma lamparina caseira, ó. Tá vendo? Aqui tem álcool, um vidrinho. E aí, vem aqui um paviozinho pra gente acender. Pode ser um outro tipo de pavio mais grosso também. Pra que serve isso? Pra quando a gente vai fazer cravação de pedras nas peças. Então, a gente fixa a peça aqui, pode ser nessa laca, né? Ou pode ser assim, nesse morceto. E aí, a gente usa isso aqui pra derreter a laca um pouquinho e poder colar a peça aqui. E depois a gente vai cravar martelando, né? E aí, pra isso não sair. Então, tem também o álcool, também é um dos insumos que a gente usa, tá? E aqui é a parte da lavação. A gente precisa, depois que a gente faz a solda, a gente precisa colocar as peças no ácido, né? Ácido sulfúrico. E depois precisa ser lavada, tá? Então, aqui é um potinho com água e detergente, ou água e sabão. Esse aqui é um sabãozinho em pasta que eu uso. E aí, a gente lava com um pincelzinho, tá? Lava com um pincelzinho, depois enxuga aqui no paninho, tá? Esses outros dois insumos que a gente usa aqui, ó, um é um reagente de ouro, pra poder reconhecer se uma peça é de ouro 18 quilates, tá? E esse aqui é um oxidante de prata, pra fazer um efeito sombreado na peça, né? Pra deixar assim, bem bonita. Depois que uma peça tá quase finalizada já, que ela já foi limada e lixada, a gente faz o polimento. Então, eu tô aqui na cabine de polimento pra mostrar um pouquinho pra vocês. Bom, então esse aqui é uma politriz, né? É uma politriz de bancada. Então, é um motor de alta rotação, em que a gente troca aqui as escovas, né? De acordo com as necessidades. E eu vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, alguns apetrechos, tá? Essa aqui é uma escova de crina de cavalo,
que é usada primeiro para poder tirar alguns arranhões que a peça tenha. Essa aqui é uma escova de flanela, que é usada mais para finalização, bem macia, tá? Tem escova de algodão também. Tem escova jeans. Tem feltro. E tem as variadas pastas de polimento. Tem uma pasta mais branca, que aqui ela tá meio sujinha, mas essa pasta é branca. Tem a pasta vermelha para finalização, para dar o lustro, né? E aqui alguns equipamentos de segurança. Então, aqui tem algumas luvinhas para não queimar a mão, porque a peça esquenta bastante, né? Na hora que ela tá polindo. Tem aqui também umas dedeiras de couro. Também tem um óculos de proteção, para caso a peça pular da mão da gente. Aqui atrás também tem uns furinhos, ó, tá vendo? Para esses pelinhos que vão soltando aqui serem aspirados lá para trás. E é isso aí. Esse é a cabine de polimento. Eu esqueci de mostrar para vocês um equipamento que chama tamboreador eletromagnético, que é para fazer um pré-polimento das peças, tá? Para ajudar a fazer um polimento nos cantinhos bem pequenininhos, em que a politriz muitas vezes não alcança. Então, esse aqui é o tamboreador eletromagnético, né? Acionado aqui pelos botões. E o que tem aqui dentro são umas agulhinhas bem fininhas de aço, né? Que elas são sugadas aqui por ímãs, né? Então, aí embaixo desse vermelho tem ímãs. E aí, isso faz grudar aqui, tá vendo? O ímã atrai essas agulhinhas, e aí conforme ele gira, ó, e tem espuma junto, e essas agulhinhas vão atritando com a joia até que ela fique bem polidinha. Bom, e depois de tudo, aqueles segredinhos de ourives que a gente aprende, né, com os nossos professores, eu tenho aqui uma caixinha para fazer a secagem da peça depois da última lavagem, né, para tirar o resto de pasta de polimento. E aí tem uma caixinha super improvisada aqui que eu vou mostrar para vocês, mas que funciona super bem. Então, essa aqui é a caixinha de secagem. Então, tem aqui alguns furinhos, um furão em cima, né, pra gente colocar um secador de cabelo ligado aqui. E a peça fica lá em cima de um papel toalha, uma flanelinha, pra terminar de secar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como que funciona um pouquinho uma oficina de joias e tenha te incentivado a começar a estruturar também o seu primeiro ateliê de joias. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. Toda semana tem vídeo no canal novo para você. Até mais!